O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Gambito da Dama. Oi pessoal, espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Na semana passada a gente falou sobre a Argentina, classe média e, enfim, sobre o que como esses movimentos de compressão da classe média podem afetar as perspectivas políticas, as perspectivas econômicas e como isso tem sido retratado no mundo atual. Essa semana eu vou para outra ponta da análise. Também na semana passada saiu uma reportagem super interessante com um estrategista do Citi sobre os recordes na Bolsa de Nova York. E que na semana passada tinha acontecido esses recordes, uma sinalização muito positiva, um termômetro muito positivo da economia, quando você fala de Bolsa de Valores. Em grande medida, você também está falando sobre decisão de investimento produtivo, e acompanhado dessa análise vem não só uma perspectiva já positiva, esperada a partir dos 3 primeiros meses, mas também uma revisão de um otimismo exagerado no ano passado que inclusive frustrou muito os mercados com uma véspera de Natal muito ruim, mas que acaba se refletindo de uma virada na chave agora, né, com essa reversão das expectativas. Isso tudo, na verdade, serve como uma espécie de introdução para falar sobre a decisão do Fed de manter a taxa de juros, que eu acho que tem 2 focos de análise central. Primeiro é o tom paciente, como o próprio presidente do Fed falou, o Powell falou, um tom paciente e um tom de entendimento de que você pode responder dessa forma um pouco mais comedida. Não só responder essa manutenção de 2,25, 2,5, como sinalizar que a expectativa da autoridade monetária é justamente tentar fazer com que a inflação vá para a meta. Os Estados Unidos e o mundo pós-crise de 2008 vem assistindo de um modo quase perplexo essa manutenção de uma taxa de inflação significativamente abaixo, mas justamente talvez um olhar para essa taxa de inflação informe para a gente também sobre como você ainda tem um espaço de crescimento que vem sendo, na verdade, evidenciado ao longo dos últimos meses, ao longo dos últimos anos, sobre a forma de emprego. E agora sobre a forma de produtividade, que eu acho que isso é sempre muito interessante da gente analisar. Saiu novamente os indicadores de emprego, novamente os Estados Unidos observa uma taxa recorde de mínima de desemprego, até acima das expectativas, acima abaixo, né? Uma geração de empregos acima da expectativa, mas dessa vez também acompanhada de aumento da produtividade. Isso faz com que você observe que você tem potencialmente aí uma disputa sobre aumentos salariais, né, em que medida reflete o aumento da produtividade, então você pode olhar com cuidado para isso, mas de qualquer forma ainda mostra de alguma forma o fôlego do crescimento da economia americana, que ainda se tem espaço. É claro que você vem acompanhando aí de uma preocupação relativa não só à inflação, mas a um aumento menor, em menor velocidade dos salários, tá? Salários crescendo menos do que se observava há um tempo atrás, quando você tinha um crescimento. Mas, assim, sempre vem aquela dúvida se isso é o reflexo de um tempo ou se você está reacomodando a partir dos empregos gerados. Então, toda vez que você tem uma retomada, tipicamente você tem salários abaixo. Se você está fora do mercado, você
acaba voltando para esse mercado com um salário um pouco abaixo. Isso a gente espera, na verdade, a gente está esperando ansiosamente isso acontecer aqui no Brasil, a retomada do emprego em que pese salários mais baixos. Mas, de qualquer forma, o resumo dessa semana é que você tem a manutenção dessa taxa. É claro que se você olha para a declaração do vice-presidente que pede uma diminuição da taxa de juros, é bom que o Fed se mantenha apartado dessa decisão, isso é sempre bom para a autonomia da autoridade monetária e principalmente de entender objetivos diferentes. Então, é natural que um governo que vem sobre a bandeira da geração de emprego, da reinclusão das pessoas na atividade produtiva, queira uma taxa de juros menor, uma forma um espaço para você incentivar o crescimento, né? Quando você tem uma taxa de juros menor, você tem um incentivo para o empresariado para investir mais, inclusive volta lá no início do que eu falei sobre a Bolsa de Valores, mas também é bom que a autoridade monetária seja suficientemente independente para seguir a política que entende como a necessária para assegurar a estabilidade econômica. Então, de novo, a gente ainda tem aí uma necessidade de readaptar a inflação, mas a taxa de juros foi mantida, nem teve um aumento como se viu no final do ano passado, que eu até cheguei a fazer uma coluna sobre isso, e aí sempre o foco é a inflação, mas também você não teve uma redução, porque, de novo, você ainda está andando na economia americana, você ainda não chegou na estabilidade, na utilização total da capacidade. Então, como você ainda tem espaço, é natural que a autoridade monetária, como o próprio Powell disse, haja de modo paciente, né? De modo a tomar as medidas mais cautelosas possíveis. Esse é um assunto que como eu falei no ano passado, quando eu falei sobre isso, é o que a gente chama de... Quer dizer, a gente não, assim, o que eu chamo mais de arroz e feijão, a economia como um fim, né? Não um empréstimo da análise econômica para outros assuntos, mas é sempre bom a gente entender até o impacto aqui no Brasil. Se você não tem a perspectiva de diminuir, em que pese quando você olha 2,25, 2,50, para a gente é uma taxa de juros muito baixa, mas você ainda tem um prêmio por investir numa moeda forte, moeda americana, como é a moeda americana, ainda assegurado, e isso pode impactar negativamente a nossa economia local, porque é claro que se você tem incentivo a mais para investir numa moeda mais segura, como é a moeda norte-americana, você vai ter uma fuga de capitais e isso pode acabar provocando uma desvalorização da nossa moeda. E a desvalorização da moeda, na verdade, ainda que se converta positivamente no aumento da competitividade das nossas exportações, também tem um efeito bem significativo nas nossas importações, que pode afetar as nossas transações, né? As nossas transações correntes, incluindo aí balanço comercial. Então, a gente sempre olha aqui do ponto de vista da economia menor, como é o caso aqui a nossa, a gente sempre vê com cautela esses efeitos, mas de qualquer forma era um movimento relativamente esperado, esse movimento do Fed. Bom, pessoal, tenham todos um ótimo final de semana, assistam Os Vingadores, ainda não assisti, mas enfim, né, pra gente não precisar ficar ouvindo spoiler, e até semana que vem. Beijo!